Oi, gente! Chegamos ao ano de 2023 e esse é o nosso primeiro programa do ano. Foi bom tudo que a gente viveu, não é verdade? E vai ser muito melhor tudo o que a gente ainda vai viver daqui para frente. Sabe, todas as vezes que eu penso no programa Coração Restaurado, eu penso nos milhares de pessoas que participam do programa com as suas próprias vidas. Não apenas assiste, não apenas vê, escuta, mas colocam a própria vida como parte desse programa. Seja telefonando para cá, seja rezando conosco, seja mandando sua cartinha, seja mandando o seu WhatsApp, seja torcendo lá na sua casa. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por todo esse tempo que a gente vem vivendo juntos e restaurando o nosso coração e ajudando a outros também restaurarem os seus corações. Hoje, no primeiro programa do ano 2023, eu quero falar para você, começando esse programa, de uma coisa importantíssima: crescimento e santidade. Diz, padre, por que o senhor está falando isso? Sabe, gente, muitas vezes a gente não tem a preocupação de crescer, de evoluir, de sair de onde está, de trazer à tona os dons, as riquezas, os talentos que Deus colocou aqui dentro de nós. Muitas vezes a gente pensa que esse período, essa fase de crescimento da gente é só quando a gente é criança, adolescente, jovem, que depois de adulto e depois de velho, a gente não precisa crescer mais. Ah, meu Deus! Por favor, nunca pense assim. Olha, para os adultos e para os idosos, o crescimento ele é fundamental, porque esse é o período da vida onde nós estamos produzindo sementes, onde nós estamos colocando sobre a terra aquilo tudo que nós recebemos de conhecimento, de experiência, de sabedoria. Eu fico pensando nas muitas coisas que a gente tem dentro da gente e que muitas vezes a gente não compartilha. E a gente não compartilha por quê? Porque a gente não cresce, a gente não se desenvolve. Às vezes a gente vive aquela mesma vidinha de sempre. E olha, agora eu quero chamar a atenção de você, que já passou dos 60, 65 anos. Cuidado! Nós, ao chegarmos a esta idade, temos uma tendência a nos acostumarmos com quase tudo. Nós gostamos de criar rotinas. E qualquer coisa que sai da nossa rotina, a gente estranha, a gente reclama, a gente não quer. A rotina, às vezes, atrapalha o nosso crescimento. Porque muitas vezes, para a gente crescer, a gente precisa se reinventar, a gente precisa se modificar, a gente precisa trazer o novo para dentro de nós. E, sobretudo, a gente precisa acreditar que dentro de nós, todo dia, acontece uma nova realidade. Nós somos sempre uma nova pessoa. Então, por favor, para crescer é preciso a gente se desinstalar. E além disso, o processo de crescimento exige de nós que a gente se desapegue das nossas cascas. Você deve me perguntar assim: cascas, padre? Mas eu não tenho cascas. Será mesmo? Será mesmo que você não está acostumada
acostumado com o seu jeitinho de ser, com as mesmices de sua vida. Isso são cascas que a gente vai se acostumando com elas, vai colocando sobre elas. Você quer ver uma casca? Nosso linguajar, às vezes até inapropriado. A gente se acostuma, a gente se habitua a falar de um determinado modo e a gente não se dá conta que, às vezes, esse determinado modo que a gente fala não é legal. Crescer seria necessário mudar esse jeito de falar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque esses dias eu encontrei uma pessoa e ela é assim, bastante estourada e etc. E ao ouvi-la dirigir-se a uma outra pessoa, depois eu tive a oportunidade de colocar a mão no ombro dela, sair andando um pouquinho com ela e disse a ela assim: você acha que esse seu jeito de falar é mesmo o melhor jeito que você tem? Ela virou para mim e disse assim: esse é meu jeito, eu sou assim mesmo. Eu disse: que pena, porque você me parece tão melhor. Eu olho para você e eu enxergo em você uma pessoa tão melhor. Por que você não tenta? Tenta. Ao invés de gritar, fala mais baixo. Ao invés de explodir, sorri. Ao invés de afirmar com veemência, como se estivesse enfiando uma espada, pergunta. Deseja saber. Tenta melhorar. E aí ela me disse assim: isso incomoda o senhor? Eu disse: comigo você não grita. Comigo você fala manso. Mas com os seus conhecidos, você grita, você berra. Ah, não, mas eu não tenho maldade nenhuma no coração. Eu não sei se você tem ou não maldade no coração, eu disse a ele. Mas que machuca, machuca. Veja, essa é uma casca nossa só, que a gente simplesmente se acostumou com ela. Crescer significa arrebentar essa casca. Crescer significa dizer: eu não quero mais isso. E essa não é uma decisão que os outros impõem sobre você. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Porque a casca não é para ser arrebentada de fora para dentro. A casca é para ser arrebentada de dentro para fora. Porque a gente também, às vezes, precisa substituir a casca por algo melhor. Então não é que alguém vai vir, vai quebrar, vai arrebentar, você morre. Então é necessário, como o dente que está caindo, permitir que o outro venha e ocupe o lugar. Então, por favor, começando o programa de hoje, pense um pouquinho nisso. Você tem algo para mudar? Você precisa crescer em algum aspecto da sua vida? Você sente a necessidade de dar um passo além? Ou para você, tá bom, é assim mesmo, não quero saber de mudar. Se você desejar mudar um pouquinho que seja, nós estamos aqui, desejosos de compartilhar com você do melhor modo possível tudo o que estiver ao nosso alcance, para que você seja sempre uma pessoa melhor, para que você cresça, cresça, cresça e se torne realmente quem Deus lhe criou. Aliás,
Eu falei no começo do programa que ia conversar com vocês sobre o crescimento e a santidade. A gente se torna santo todo dia na medida que a gente cresce e a gente se torna quem Deus nos criou. O bom santo, o verdadeiro santo, aquele que realmente trilha um caminho de santidade, é aquela pessoa que vai se tornando todo dia quem Deus lhe criou. Com os dons, com os talentos, com as qualidades, com as limitações, com a vida. Crescer é isso. E a santidade, ela é sempre fruto desse processo de crescimento. Claro, a santidade também é dom de Deus, é graça divina. A gente não é santo só porque a gente tem possibilidades, porque a gente trabalha para isso. Não, a santidade também é dom, também é graça, também é dádiva. Mas nós também temos a nossa parte. Eu espero que neste ano de 2023, todos nós possamos crescer juntos rumo à santidade. Tá bom? Olha, quer fazer esse programa junto comigo? O primeiro programa do ano? Liga pra gente. 0300 210 1210. Agora, caso você não queira falar comigo aqui, telefonando, que tal você enviar um WhatsApp pra gente? O nosso número de WhatsApp é 12 3104 1212. Você manda a sua mensagem de texto, né? E aqui a gente lê, tá bom? Nosso Instagram, você já conhece, né? Aliás, que maravilha! Eu fiquei sabendo hoje que você cumpriu com o meu pedido. Antes de encerrarmos o ano, eu disse, gente, vamos lá no nosso Instagram, vamos chegar aos 30 mil. E nós chegamos. Olha aí, estamos com 30.022 seguidores. Vocês são maravilhosos, vocês são extraordinários. Olha, chegar aqui e ver esse número é dizer a você, obrigado, 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 porque realmente você é uma pessoa extraordinária, maravilhosa, abençoada. O nosso Instagram você já conhece, né? É Coração Restaurado Oficial. Então, por favor, entra no nosso Instagram se você ainda não entrou, para você ver tudo que tem lá. Ele agora está sendo bem cuidadinho, né? Tá uma belezinha. Olha, fizeram uma arte bonita aí, né? Somos 30k, tá vendo? Olha que beleza. Que coisa maravilhosa. Aliás, diretora, eu recebi um bocado de comentário, de telefonema, de e-mail e de tudo, falando do programa de final de ano lá no Santuário Santa Cabeça. O povo lá ficou louco de feliz com aquilo tudo. Então, obrigado, viu? Obrigado. Eu também gostei bastante. Eu confesso que fiquei meio temeroso, pensando assim, meu Deus do céu, como é que vai ser um programa lá, naquela simplicidade, naquela pobreza e tal. Mas depois eu gostei pra danar, viu? Gostei muito mesmo. Bom, vamos aqui no nosso Instagram ao card que nós escolhemos para a nossa meditação de hoje. O ano não vai ser novo se você for o mesmo. Vai bem na linha daquilo que a gente estava falando. Na verdade, gente, vamos ser sinceros, né? A gente querendo ou a gente não querendo, a gente nunca é a mesma pessoa. Nunca. A gente nunca levanta a mesma pessoa que a gente deitou. E a gente nunca deita a mesma pessoa que a gente levantou. E por que não? Porque as pessoas interferem na nossa vida. O ambiente interfere na nossa vida.
Deus interfere na nossa vida. A cultura, os costumes, os valores, a moral, a ética, tudo isso que faz parte da nossa vida nos modifica a cada dia. A gente nunca é a mesma pessoa. A gente carrega consigo uma identidade, uma missão. Nisto a gente é estável. Esta é a nossa estrutura. Mas no além disto, cada dia a gente é uma nova pessoa. Então, nesse novo ano, por favor, continue sendo quem você é, se tornando diferente a cada dia, para que o outro sempre goste de lhe encontrar. Falando nisso, eu aqui estou me lembrando agora. Eu vou falando com vocês aqui e eu vou me lembrando dos causos que aparecem na minha vida. Porque eu gosto de sentar e ouvir, né? Eu gosto de sentar e conversar. E esses dias, eu atendi lá no Santa Cabeça um casal que estava completando 60 anos de vida matrimonial. De vida matrimonial. E aquele homem me falou uma coisa que me chamou muita atenção, mas muita atenção. Ele virou para mim e disse assim: Padre, eu estou casado há 60 anos, nunca com a mesma mulher. Todos os dias ela é uma nova pessoa na minha vida. Nós nunca nos acostumamos com nada. Nossa vida sempre foi uma vida nova todo dia. E eu perguntei para ela: mas como que vocês conseguem isto? Ela disse assim: é muito difícil no casamento a gente continuar apaixonado. Muito difícil. Mas nós sempre preservamos a paixão. Nós sempre estimulamos a paixão. Nós sempre colocamos no amor a paixão. Então isso sempre nos deu a graça de que todo dia a nossa vida fosse uma vida nova, diferente. Quando eu escutei isso daquele casal, eu disse: puxa vida, isto é uma receita, viu? Se as pessoas realmente conseguissem ter o gosto, a alegria, o prazer, a paixão de todo dia ser alguém novo, ser alguém diferente para o outro, eu acho que todos os relacionamentos seriam extraordinários. E aí, para encerrar a história desse casal, ele virou para mim e disse assim: sabe, padre, a gente não mexe o café do mesmo modo, nem um dia. A gente sempre brinca, porque eu costumava mexer o açúcar no café e depois eu fazia assim na xícara. E aí, um dia, 2 dias, 3 dias, no terceiro dia, ela disse assim: por que você bate assim na xícara? Ele disse: eu sei. Ela disse: tá bom. No dia seguinte, ela também bateu na xícara. Em seguida, e ele não bateu. No outro dia, ele resolveu mexer o café assim. Disse assim: mas por que eu mexo o café assim, eu não mexo assim? Olha, parece bobeira, parece bobagem, mas eles se divertiam mexendo o café, gente. Isso é um fato insignificante, mas é para dizer como eles estavam dispostos a viver uma vida nova todos os dias, até na maneira como se mexia uma xícara de café. Isso dava colorido à vida deles. Isso dava gosto, isso dava prazer à vida deles. Então, eu espero, do fundo do meu coração,
Que você cada dia seja uma pessoa nova. Que você não se habitue nos seus relacionamentos. E eu agora estou aqui pensando, Padre Pedro, e quem mora sozinho? A gente tem muitas pessoas que assistem o Coração Restaurado que moram sozinhas. Não tem nenhuma companhia. Como é que essas pessoas vão ser diferentes sozinhas? Eu digo, se reinvente. Se reinvente. Não é porque você está sozinha que você tem que fazer tudo do mesmo modo. Se você tem 3 flores para aguar, não ague sempre do mesmo modo. Um dia comece pela primeira, no outro dia comece pela do meio, no outro dia comece pela terceira. Já é diferente. Um dia tira uma folhinha de um, outro dia rega melhor a outra, outro dia coloca uma areinha na outra. A gente não precisa ser igual. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que eu tenho flores na minha casa e eu coloco água todos os dias nela. E eu tenho uma tendência a sempre fazer a mesma coisa. E aí eu não faço. Pego o meu regadorzinho lá e eu não começo aqui, depois ali, depois ali, depois ali. Às vezes eu olho para as minhas plantas e digo assim, quem é que está precisando de mais água? Vou lá naquela. Então, aquela eu dou toda uma atenção especial. Por quê? Porque tem que colocar um pouquinho de água, tem que esperar a terra absorver, depois tem que colocar um pouquinho mais. As outras que não precisam tanto, basta colocar um tantinho e já está bom. Veja, são coisas tão pequenas, são coisas tão insignificantes. Não faça o feijão sempre do mesmo jeito, da mesma maneira. Não faça o seu arroz sempre igual. Ah, mas eu sou sozinha, padre. Não importa. Ah, padre, mas eu como é de marmita, eu não faço comida, não faço nada. Pois quando a marmita chegar, não coma como você sempre come. Arrume o prato diferente. Dê um jeito, invente, mas faça a vida acontecer. Não crie limo. Não seja água parada. Água parada cria limo e apodrece. Seja água sempre em ebulição. Por favor, faça a vida acontecer. Tá bom? Do nosso Instagram, nossa produção hoje tirou o seguinte. Maria dos Santos Pereira de Pinda, aqui em São Paulo. Eu adoro assistir o seu programa. Manda um abraço para mim. Um abraço, Maria. Deus te abençoe. A Daiane Neves, Iraquara, Bahia. Mande um abraço para minha mãe Selma, Selma Neves dos Santos. Ela não perde um programa seu. O senhor ajuda muito e quando ela está ansiosa ou angustiada, e tem sido muitas vezes, o senhor é o amparo necessário. Oh, Selma querida, Selma, Deus te abençoe. Quando ficar muito ansiosa, respira fundo, dá uma risadinha e segue em frente. Deixa Deus cuidar da sua vida, vai dar tudo certo. Fátima Barreto, boa noite, Padre Pedro. Minha mãe é de Moita Bonita, Dona Dodó, e espera a sexta ansiosa para assistir o seu programa. Você é um abençoado. Oh, Fátima do céu, você sabe que eu conheço sua mãe, né? Eu sei quem é sua mãe. Ô, Dona Dodó, Dona Dodó, ó, um beijo para a senhora. Deus te abençoe muito, muito, muito. Deus te proteja muito, muito, muito. Seja sempre abençoada. Obrigado, viu, Fátima, por você enviar aqui para o nosso Instagram esta mensagem. E eu também quero aproveitar para mandar
Um abraço bem grande, bem grande, bem grande para todo mundo de Moita Bonita, minha cidade natal, que eu amo tanto, que eu gosto tanto, né? E para minha família, sobretudo, as minhas irmãs, os meus irmãos. Eu tenho uma família maravilhosa, abençoada. Todos os dias eu rezo pelas minhas irmãs e pelos meus irmãos, um por um. Né? Rezo até por Maria, que já faleceu. Aliás, o meu sobrinho, filho da Maria, fez uma cirurgia ontem, delicadíssima, delicadíssima, delicadíssima. E eu fui acompanhando lá e, graças a Deus, deu tudo certo. Quase 12 horas de cirurgia, mas tudo deu certo, graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, um abraço bem grande para todas as minhas irmãs, para os meus irmãos, para o meu querido papai, que eu amo de todo o coração. Deus abençoe os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, enfim, os meus amigos de lá. E já é para ir para o intervalo. Deixa eu só ler mais esse aqui. É a Vera Cunha, de Congonhas, Minas Gerais. Chegou a tão esperada sexta. Eu e minha mãe não perdemos um só programa. Manda um abraço para ela. Ela chama-se Silvia. Um abraço para o senhor, padre. Ô, Silvia querida, um abraço para você, viu? Deus te abençoe. Adriana, Padre Pedro, mande um abraço para minha mãe, Maria Francisca de Castro, no Paraná. Ela não perde um programa. Ô, minha querida Maria Francisca, Deus te abençoe, viu? A Valéria da Silva, Itaguaí, São Paulo. Eu e minha família gostamos muito do seu programa. Manda um abraço e uma oração para nós. Meus pais, Maria e Sebastião, meu irmão Flávio e eu, Valéria. Um abraço grande para todos vocês. Última, Sônia Bartoli. Minha mãe não perde o programa. Manda um abraço para ela, Hilda Bartoli. Ô Hilda, um abraço para você. Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado e você sabe, né? Para participar do nosso programa, muito fácil, 0300 210 1210, você fala direto aqui comigo ou então você manda a sua mensagem de texto para 123104 1212 e pronto, participa. É simples assim. Diretora, vamos começar a atender telefonema, porque senão já viu, né? O que é que vai acontecer. Eu vou conversar agora com Manuela. Alô, Manuela! Oi, padre. Feliz ano novo para você e para toda a sua família. Obrigado, Manuela. Para você também, um feliz e abençoado ano novo. Deus te abençoe e Deus te guarde, viu? Aham. E aí, o que é que você tem para me falar, Manuela? Diga aí. O Natal foi maravilhoso, foi bom, ano novo também. E passa aniversário dia 25 desse mês. Olha que coisa boa, viu? Feliz aniversário, então, antecipadamente, viu? Pois tá. E aí, minha querida, o que mais? Olha, eu queria que você botasse o nome do meu tio, a cura espiritual do meu tio. Sim, como é o nome dele? Francisco Fernandes. Tá. Prontinho, anotado aqui. Francisco Fernandes. Manuela, minha querida, Deus te abençoe muito. Obrigado pelo seu telefonema. Vamos rezar pelo Francisco, vamos pedir a Deus por ele. Sabe, quando a gente fala em saúde espiritual, a gente fala nada mais, nada menos de que reestabelecer uma conexão entre nós e Deus. Nós somos, imagine você que a gente é uma lâmpada e que Deus é o gerador de luz para esta lâmpada. Se a gente está plugado em Deus, a gente irradia luz. Se a gente está desplugado de Deus, a gente continua sendo luz, lâmpada, mas a gente não ilumina, a gente não clareia,
a gente não irradia luz. Então, quando você fala em saúde espiritual, uma boa coisa para a gente ter saúde espiritual, vitalidade espiritual, é a gente manter-se conectado com Deus. Sabe, muitas vezes, essa conexão que deveria ser totalmente natural, não deveria ser um esforço, não deveria ser uma procura, deveria ser uma coisa normal, natural, pois afinal de contas Deus é nosso Criador, Deus é o nosso Salvador, Deus nos habita, somos filhos amados dele, Ele tem por nós misericórdia e compaixão, Ele nos deu esse mundo tão maravilhoso e extraordinário para a gente habitar, viver e usufruir dele. Então, não era para ser normal isso? Não era para a gente simplesmente viver assim? Era. Mas você sabe que às vezes não é. Não é. E se tem uma coisa no mundo que o capeta se ocupa, é de tentar tirar o plug da tomada. Por quê? Porque quanto mais conectado a gente está com Deus, mais longe dele a gente está. Dele e do capeta, viu? Quanto mais perto de Deus, mais longe do capeta lá. É? Então, ele faz o que pode e o que não pode para tentar tirar a gente dessa conexão. Não caia nessa não, viu? De jeito nenhum. Mantenha-se conectado com Deus. E a gente se mantém conectado com Deus rezando, vivendo o amor e a caridade para com o próximo, participando ativamente da nossa vida eclesial, especialmente dos sacramentos, da missa sobretudo. É assim que a gente se mantém conectado. Então você todo dia, quando acordar, conexão, reza. Todos os dias, vai dormir, não desliga da tomada não. Liga, deixa ligadinho lá e diz assim, Senhor, carrega as minhas baterias, porque amanhã quando eu acordar, eu quero estar assim com o Senhor. Tá bem? Vamos para o próximo, né, gente? Vou falar agora com a Helena. Alô, Helena? Tá bem? Vamos para o próximo, né, gente? Helena, filha, você tá aí? Vou falar agora com a Oi. Oi, Padre Pedro, boa noite. Boa noite, Helena. Tudo bem com você? Eu quero pedir primeiro, a sua bênção. Tá me ouvindo? Estou, Deus te abençoe, viu, Helena? Amém. Eu estou aqui pedindo a bênção para mim e para duas pessoas amigas que estão aqui também comigo. Ah, quem são elas? Ana Nibolete Vieira, Uhum. que tem 91 anos, e a Luísa, quantos anos? 76 anos ela tem. Mas eu queria pedir uma coisa para o senhor. Uhum. Eu queria que o senhor me explicasse, nós gostamos muito da semana passada de conhecer a Santuário da Santa Cabeça. Sim. Mas a Santa Cabeça é Nossa Senhora? Isso, vou te explicar direitinho, viu? Olha, antes de tudo, um abraço aqui para a Ana e a Luísa, que estão lá na casa da Helena, né? E participando aqui do nosso programa. Ana, Luísa, Deus abençoe para vocês, viu? Muita graça de Deus a vocês. Agora vamos então explicar para a Helena a história de Nossa Senhora de Santa Cabeça. Não sei se vocês se recordam,
que a imagem de Santa Cabeça são dois anjos segurando uma espécie de resplendor. No meio desse resplendor tem uma cabecinha assim desse tamanho, que é a cabecinha de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então, na verdade, a imagem mesmo de Nossa Senhora de Santa Cabeça é só a cabecinha. Aqueles dois anjos que seguram aquele esplendor assim, aonde dentro dele, parece até um ostensório assim, dentro dele está aquela cabecinha, né? Esses dois anjos, eles foram incorporados à imagem 100 anos depois. Os primeiros 100 anos, o encontro dessa cabeça de Nossa Senhora já vai completar 200 anos. Né? Foi 100 anos depois que, na inauguração do santuário atual, da igreja atual, que tem 97 anos, né? Então, aquela cabecinha foi colocada naquela redoma e a imagem foi feita para segurar aquela redoma lá 100 anos depois que ela foi encontrada. Porque os primeiros 100 anos era só a cabecinha da imagem dentro de um oratório, né? Tanto na casa da Dona Joana, como depois na casa da filha da Dona Joana, como depois na igrejinha que foi construída para ela e que depois deu lugar à atual igreja de Nossa Senhora de Santa Cabeça. Então, na verdade, aquele santuário de Nossa Senhora de Santa Cabeça, a imagem mesmo é somente uma cabecinha assim, desse tamanho assim, né, que está lá. Quando você olha, ela não tem nem um pedacinho do pescoço, é só um pedacinho assim e a cabecinha dela. Então, foi isso, foi encontrado no Rio Tietê e foi entregue a uma pessoa que estava vindo do sul do país para o Rio de Janeiro, de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, a cavalo. Antigamente, a estrada que ligava São Paulo-Rio, ali, ela vinha, passava por Sorocaba, tal, e até o Rio. E este senhor, ele era um negociante, né? E ele vinha e deram para ele a imagem, ele trouxe, colocou no alforje, e quando chegou ali, naquele local onde está o santuário, ele parou para almoçar na casa da Dona Joana, e na saída disse assim: ô Dona Joana, a senhora não quer ficar com essa imagem? Porque ela vai acabar quebrando aqui dentro do alforje. Dona Joana disse: não, eu quero sim, eu não tenho imagem nenhuma. Então ela pegou a cabecinha da imagem, colocou lá no oratóriozinho, e as pessoas da redondeza vinham ali para rezar o terço. E começou a surgir milagres, milagres, milagres e mais milagres. E então a devoção a Nossa Senhora de Santa Cabeça, né, vem daí. Tanto é que muitos chamam Nossa Senhora da Cabeça, porque era só a cabecinha. E como era a cabecinha, as pessoas sempre iam pedir coisas a Nossa Senhora e atrás de milagres de Nossa Senhora relacionados à cabeça. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Então, eu fico muito contente, muito feliz de estar lá, porque é uma história totalmente popular. Aliás, como é a história de Nossa Senhora Aparecida, né? Que também é uma história muito popular, nascida da experiência do povo de Deus que encontra-se com a mãe. E a mãe, então, vai gerando vida na vida dessas pessoas. Então, é uma grandeza de Deus, né? É isso, espero que tenha respondido. Diretora querida, nós vamos para onde agora? Vamos ler um WhatsApp? Então, bora, já está aqui? É da Leninha. Boa noite, Padre Pedro. Não tive sorte no amor. E, devido ao sofrimento que passei em um namoro, hoje tenho muita dificuldade de me entregar no relacionamento que vivo atualmente. Como me curar disso? Bom,
esta não é uma resposta fácil. Por quê? Às vezes as pessoas não entendem o que se passa no sofrimento e na dor de uma pessoa que, por exemplo, não estou dizendo que é o seu caso, é só para exemplificar. Uma pessoa que, por exemplo, sofreu um relacionamento abusivo. E aí as pessoas dizem, não, esquece esse. Porque agora o que importa é que agora você encontrou uma pessoa boa. Sim, é verdade. Ela encontrou a pessoa boa, mas a ferida, a machucadura está nela. E toda vez que essa pessoa boa, por exemplo, vai abraçá-la, me refiro fisicamente inclusive, dói. Dói e a pessoa não tem confiança. Por quê? Porque como dói, a pessoa não consegue se entregar. Se ela se entregar, dói muito. Dói muito. Então, o tempo inteiro, a pessoa que foi machucada e ferida num relacionamento, ela fica se doando às migalhas, aos poucos. Ela não consegue se entregar. E é o caso, né, da Leninha. E ela diz assim, como me curar disso? Olha, a primeira coisa importante é você já ter tomado consciência disso. Porque a primeira coisa importante é você saber, eu não estou sadio, eu estou doente emocionalmente. E eu estou doente emocionalmente porque alguém me feriu, alguém me machucou. E isso, diante de outras pessoas, quando eu vou me aproximar, esse ferimento ocorrido, que deixou em mim uma chaga, ele dói. Então, a primeira coisa é isso, você ter tomado consciência. A segunda coisa, compartilhe com esta outra pessoa com quem você está se relacionando agora. Tudo, diga para ela, olha, por favor, me ajude, tenha paciência comigo. Não é que eu não ame você, não é que eu não queira me entregar a você, não é que eu não queira que a gente tenha um relacionamento afinado. É que toda vez que eu tento, dói. Então, por favor, tenha um jeitinho comigo e tenha paciência também comigo. Na medida que você falar isso para o outro, isso vai emocionalmente sendo curado aquele ferimento. Pode parecer uma bobagem, mas não é. A gente quando fala, e a gente fala e é entendido, é ouvido, é compreendido, isto faz com que o processo de cura de dentro para fora ocorra. Uma coisa importante é o outro lado da moeda. É a pessoa que está se relacionando com esta que está ferida. Essa pessoa, ela precisa ter condições emocionais de suportar isso. Porque nem sempre é agradável. Imagine você ter uma namorada, um namorado, ou um amigo, uma amiga, ou um esposo, uma esposa, que às vezes você não pode tocar, você não pode abraçar, você não pode beijar de verdade. Por quê? Porque a pessoa, ela mantém uma distância, né? Às vezes ela até abraça você, mas não é aquele abraço largado, não é? É um abraço medroso. É igual quando você maltrata, não deve nunca fazer isso, né? Mas às vezes você maltrata um animalzinho. Xinga o cachorro, bate nele, coisa que não deve se fazer, né? Depois, quando você quer agradá-lo, ele não vem fazendo festa. Ele vem devagar.
Ele vem olhando, ele vem vendo. Por quê? Porque ele não pode confiar 100% em você. Ele não sabe do que você é capaz. Agora, o pior de tudo é quando a pessoa não tem consciência de que ela age desse modo com aquela pessoa que ela ama e aquela pessoa que ama a ela, que ela age assim por causa do ferimento do passado. Aí é muito doloroso. Muito doloroso, porque os outros não a entendem e ela também não se entende. Ela diz assim, puxa vida, mas eu amo tanto essa pessoa, por que eu não consigo me relacionar com ela? Por que eu tenho essa distância dela? Vá olhar lá atrás, porque eu digo isso, por quê? Porque muitas vezes o que ocorre é o seguinte, o ferimento foi tão profundo e tão grave que você não mantém ele no consciente. Você teve que jogar isso no seu inconsciente para você poder sobreviver. Mas não é o fato dele estar, esse ferimento está no inconsciente, que ele não reflete nas suas atitudes conscientes. Reflete sim. Então, muitas vezes, você não tem a lembrança, a recordação, mas ela lá atrás no seu inconsciente está obrigando a você ter as atitudes que você tem hoje. E isso, eu já quero chamar a atenção, não só para marido, mulher, esposa e esposo. Quero chamar a atenção especialmente para pai e mãe. Cuidado, papai e mamãe, que ferem os seus filhos, né? Especialmente quando pai e mãe ferem os filhos gritando e berrando. Porque isso é como se você enfiasse uma espada no coração do filho e ainda fizesse assim, ó. Cuidado, muito cuidado com o que você fala para os seus filhos. Você não vale nada, maldita hora que você nasceu, você é um estorvo na minha vida. E daí para frente, né? Cuidado, são feridas dificílimas de cicatrizar. E a maioria destas feridas não ficam no consciente da pessoa, porque a pessoa não sobreviveria, não teria condições de sobreviver com isso tudo no consciente. Isso tudo vai para o inconsciente e fica como que apodrecendo lá dentro e aquilo emanando aquele cheiro horroroso, né, para fora da pessoa. Então, por favor, toma cuidado, pai e mãe. Cuidado. Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. Olha, eu ia falar com a Anaí Gastaldi, mas a ligação caiu. Mas a produção anotou aqui, porque ela faz aniversário agora dia 8. Vai completar 80 anos de vida. Ô, Naí, querida, que pena que a sua ligação caiu. Mas olha, feliz aniversário. Deus te abençoe e te guarde. Que você seja muito, muito feliz. Tá bom, minha querida? Muito bem. Vamos para um WhatsApp, então? Vamos ver aqui o que temos. Padre Pedro, sou casada há 30 anos e descobri que meu marido tem uma filha de 15 anos fora do casamento. Decidi continuar o casamento, depois de ficarmos separados por 6 meses. Porém, não consigo perdoar a traição. Me sinto uma pessoa ruim por não conseguir perdoar. O que faço? Pois sinto que também preciso me perdoar todos os dias. Olha, minha querida, não é fácil a gente perdoar uma traição dessa magnitude. Porque, neste caso, existem 2 traições, né? Existe a traição propriamente dita, dele ter lhe traído com uma outra mulher. Depois existe uma outra traição, que é
ao longo destes anos todos, ele não ter tido a coragem de compartilhar com você o acontecido. Porque veja, no meio dessa história toda, tem uma garota de 15 anos, talvez sem pai. E aí, como é que faz? Não é? Veja, perdoar o seu esposo é mais do que dizer a ele, está tudo bem. Perdoar o seu esposo é você ter a condição de dizer, eu estou disposto a viver com este homem que é também pai de uma filha que não é minha. Porque o perdão não deve ser apenas uma coisa mental ou uma coisa emocional. O perdão também precisa ser existencial. No momento em que você for perdoar o seu marido, você tem que perdoar o seu marido e dar a ele a condição dele ser pai dessa menina. Porque a menina não tem culpa de absolutamente nada. Essa menina precisa do pai. E você, como esposa dele, precisa encontrar forças para poder dar essa garantia a essa garota. Aí, uma hora dessa, eu imagino que você deve estar me ouvindo e pensando assim, ô padre, eu não devia ter mandado esse negócio para o senhor. Porque eu escrevi para o senhor pedindo ajuda e o senhor não está me ajudando. O senhor está complicando a minha vida. Porque já estava ruim de perdoar do jeito que estava. Agora o senhor enfia essa menina aí no meio, como é que eu vou conseguir isso? Bom, é o que é. Por que eu digo isso? Porque o perdão precisa ser existencial e prático. O que é que vai acontecer com você que, digamos, eu vou perdoar meu marido, mas perdoa só aqui. Não perdoa na prática, não perdoa na existência. O que é que vai acontecer com você no dia que você vê ele falando com essa menina? O que é que vai acontecer? Aí você diz, não, eu perdoo, mas ele não pode ter contato com essa menina. Isso não. Isso não é perdão, isso é castigo, filha. Se você vai perdoar, você tem que perdoar o seu esposo, que não é somente seu esposo agora. Ele é seu esposo, mas ele é o pai de uma menina de 15 anos. Mais difícil, né? Eu sei que é. Eu sinto muito, mas eu não posso lhe enganar. E olha, para perdoar quando a gente não tem condições, é reza, 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 reza e mais reza. E aí você diz assim, imagina que eu vou rezar por essa criatura, né? Eu estou morrendo de raiva dele. Reza assim mesmo. Não tem problema. Às vezes a gente pensa, o que é rezar? Eu sempre gosto da definição mais clássica do que é oração. A oração é conversar com Deus. Então, o que é rezar? É conversar com Deus. E você vai conversar com Deus sobre o quê? Nesse caso do perdão, sobre o seu marido que lhe traiu. E o que é que você vai conversar com Deus sobre o seu marido que lhe traiu? O que você está sentindo. Padre, mas o que eu estou sentindo é raiva. Pois diz isso para Deus. Comece a sua oração dizendo assim, Senhor, eu estou aqui para conversar com o Senhor, porque eu vou falar uma coisa para o Senhor, mas eu estou com a raiva do meu marido que o Senhor não faz ideia. Fala para Deus. Diz para Deus o que você está sentindo, o que você está vivendo. E esse processo de oração, ele tem duas coisas importantes e boas. A primeira é que ele é um processo espiritual. Então ele tem uma força que não é só uma força humana, é uma força espiritual, é uma força divina. Mas ele também tem uma força de cura emocional. Porque na medida em que você desabafa com Deus, na medida que você coloca para Deus o que você está vivendo,
muita coisa aí dentro de você vai se transformando. E olha, minha amiga, por favor, se você puder, inclua nas suas orações a filha do seu esposo. Inclua. Ela não tem culpa de absolutamente nada. Nada, 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 nada. Então nunca tenha raiva dela. Nunca, nunca, nunca. Respeite ela. Se puder, ame a esta menina. Mas, sobretudo, permita que o seu esposo seja o pai dela. Ele não precisa ter proximidade com a mãe dela, mas com a filha precisa. Porque só quem não tem contato com o pai é que sabe a dor de viver uma vida sem ter o seu pai do lado. Tá bom? É isso. Vou atender agora a Hilda. Alô, Hilda! Alô, Padre Pedro. Alô, como você está? Eu tô bem, o senhor? Eu... Até que eu consegui falar com o senhor, né? Que bom, eu tô bom demais da conta, Hilda, graças a Deus. Eu vejo o senhor sempre na televisão. E aí, o que é que você tem para me contar? É isso que o senhor fala mesmo, viu, padre? O senhor fala umas coisas que atacam na gente, né? Olha, tem coisa que eu vou te contar. O senhor acabou de falar umas coisas aí, falei, nossa, servia para minha sobrinha. Ouvi o senhor. Porque ela chega do serviço, ela grita com o menino, grita com a menina, vira em cara com a gente vai falar e fica de cara virada. Eu já falei para ela, vocês judiam muito de mim. Você, sua mãe, sua irmã. Porque a gente daqui, a gente ajuda, porque eu sou bastante desprezada por vocês. Por quê? Tanto que eu faço, e eu sou sempre desprezada. Pergunto as coisas, você vem com 4 pés em cima de mim. Quando eu vou falar, você acha ruim. Porque as coisas não é assim, padre? Não. Porque eu acho o seguinte, ela mora no fundo do meu quintal, meu irmão mora em cima, que aqui é uma casa que a gente comprou, um terreno, construímos 2 casas, depois ela casou, nova, e está no fundo do meu quintal. A gente não quer que ela pague aluguel, a gente não quer que tire as crianças, porque a gente está acostumado com as crianças pequenas. Ela tem uma de 9, uma de 2 anos. Então a gente fica assim, padre, eu fico entre a cruz e a espada, né? Então ela trabalha, o marido dela trabalha à noite, entre as 2 e as 10, chega de noite às 10h30 em casa. Eu não sei, eu fico assim, padre, entre a cruz e a espada. Eu falo assim, sair da minha casa, pagar aluguel, eu não vou sair, porque a casa é minha também, porque quem comprou foi eu. Eles ajudaram, sim. Não vou falar que não, ajudaram. Quando eu fico doente, eles me socorrem, que nem eu quebrei os 2 braços. Fiquei com os 2 braços quebrados, 120 dias sem fazer nada. Tudo pela mão dela, que ela é enfermeira. Ela é enfermeira, teve enfermagem, ela me ajudou muito. Minha irmã dormia comigo, também me ajudou bastante. Nesse ponto eu não tenho queixa. Mas tem coisa que eu não aguento também. Por que eu não aguento? Porque eu levo muito desaforo, padre. Eu não aguento. Perdi meu pai, perdi minha mãe. Meu pai agora, dia 31, fez 19 anos, faleceu. Minha mãe agora em abril faz 16. Eu perdi pai e mãe, eu preciso assim, sozinha. Mas eu tenho meus amigos que me ajudam. Trabalho 2 vezes por semana, 2 vezes 3, 2 vezes 1. Eu saio, vou andar, fazer minhas coisas, eu faço tudo. Que nem o senhor falou negócio de abraço. Agora há pouco, o senhor falou de abraço. Sim. Eu fiz aniversário dia 27 de dezembro. Minhas amigas veio, me abraçou, fizeram aquela festa. As 2 chegou, nem para abraçar. Não me abraço de nenhuma das 3. Porque a gente é desprezada. Na frente é uma coisa e por detrás ela é outra. Eu falei, qualquer hora eu fazer isso para vergonha. Como se diz, a gente não paga o mal com o mal. A gente paga o mal com o bem. Mas tem hora que não dá, né? Eu não sei o que o senhor acha disso.
Eu falei, gente, eu não aguento mais ver desse jeito. As crianças doidas por causa de mim. A pequenininha, nada, vem aqui, só como é que é criança. Quando será grávida, eles gostam. Quando será despreza, eles não querem nem saber. E os dois gostam muito de mim. Nossa, eles adoram eu. Porque a gente é grávida, né, padre? A gente não despreza. Criança não tem culpa de nada. Sim, Só sim. que agora, que não falam assim, vocês eram pequenos, vocês me tratavam muito bem. E hoje eles metem meu pé na bunda. Falei, não é assim. Uhum. Porque todo mundo mora aqui, no mesmo quintal. Eu acho que é errado. Eu não sei o que o senhor faria isso para mim. Olha, Hilda, é o seguinte, a primeira coisa importante é a gente ter coragem de encontrar o momento, a hora e a forma de expressar com exatidão o que a gente sente. Por quê? Porque não adianta reclamar. Adianta a gente compartilhar o que a gente vive e sente. Então, uma hora, você tem que sentar com essa pessoa, com calma, com serenidade, e dizer para ela, olha, eu quero dizer a você como eu me sinto nessa relação entre nós duas. E aí você abra o seu coração. Talvez ela não queira ouvir. Se ela não quiser ouvir, dê uma forçadinha. Diga, espera, eu preciso falar. Então você precisa me ouvir. Talvez ela escute, mas ela não concorde. E não tem problema, você diga, olha, você não precisa concordar. Eu só estou dizendo como eu me sinto. E como eu me sinto, só eu sei. Não é? Então não esqueça. Abra o seu coração e fale tudo, absolutamente tudo o que você sente. Sabe, gente, muitas vezes o que acontece é que quando as pessoas moram muito próximo, muito perto uma da outra, isso ocorre muito quando pai, mãe tem filhos no quintal e etc., que as pessoas vão devagarinho perdendo o encanto umas pelas outras. Era gostoso quando filhos e netos iam para a casa dos pais e avós. Mas como mora tudo ali do lado, ou no fundo, esse ir e vir não tem mais. Então, muitas vezes acontece da gente se perder na relação. Ou então, deixar uma relação fragilizada. É importante cada um manter a sua necessária distância. É importante cada um saber do seu espaço. Mas, sobretudo, é importante que a senhora, como mãe, coloque a filha no seu devido lugar. Não deixe de colocar a filha no seu lugar. Não deixe. Por quê? Porque não dá. Não dá. Tá bom? Vamos para onde? Então vamos lá. Padre, queria muito ser amada. Estou mendigando amor. Tenho filhos, marido e amo muito todos eles. Mas eles nunca têm tempo para mim. E vivo numa tristeza. Só trabalho para eles. Cuido de todos eles. Mas eles nem agradecem e nem têm tempo de um carinho, uma atenção. Então, eu vivo numa solidão. Triste. Me dê uma palavra de conforto. Eita, nós! Minha querida, é o seguinte. Acho que você não vai gostar muito do que eu vou dizer, né? Por quê? Porque talvez você dissesse assim, o padre vai dizer que os meus filhos precisam me dar amor, carinho, afeto e atenção. E eu digo a você, isso deveria ser
o natural e o normal. Mas veja, isso não é, digamos, uma obrigatoriedade. Você, como mãe, precisa ocupar o seu lugar de mãe, amar os seus filhos sem esperar nada deles em troca. Depois eu vou falar para os seus filhos. Agora estou falando para você. Então, a primeira coisa, não mendigue amor. Por quê? Se você está amando, você está dando. Você está oferecendo. No momento em que você mendiga amor, você não está dando. Você está trocando ou desejando trocar. E aí o que é que acontece? É uma troca injusta, porque aquilo que você oferece, você não tem a contrapartida. Você busca uma troca onde não existe troca, onde o objeto a ser trocado é só o seu. Do outro lado não tem outro objeto para trocar. A troca seria importante? Claro que seria. Seria gostoso? Claro que seria. Teria alguma coisa errada nessa troca? Não, não teria. Mas nem sempre tem troca. O amor verdadeiro e autêntico é o amor que se dá. E se o outro tem algo para me oferecer, maravilha. Mas se não tem, paciência. E nessa troca, preste atenção. Como não há troca, a senhora não precisa oferecer aos seus filhos tudo. A senhora diz assim, eu faço tudo por eles. Por quê? A senhora faz tudo por eles esperando que eles façam alguma coisa pela senhora? Por que a senhora tem que fazer tudo por eles? Talvez aí esteja o erro. Não precisa fazer tudo por eles. Faça algo por si mesma. Permita que os seus filhos participem de sua vida de um outro modo que não seja da troca. Entendeu? Por isso que eu falei para a senhora que talvez a senhora não gostasse do que eu ia dizer. Agora veja, isso eu falei para a senhora. Agora eu vou falar para os seus filhos. Pense você no seguinte. Você é filho desta pessoa que mandou o WhatsApp para mim aqui. Meu filho, você acha isso certo? Mesmo que sua mãe não fosse sua mãe, mesmo que sua mãe fosse qualquer pessoa, qualquer uma, você acha correto que a sua relação com esta mãe, que como ela disse, tudo faz por você, seja desse modo? Você acha certo chegar o aniversário, o ano novo, o Natal, e você não dar um abraço da sua mãe? Puxa vida! Você sai no ano novo, na rua, e você abraça os que estão na rua. E não abraçou a sua mãe por quê? Se ela tudo faz por você, se ela ama você, se ela gosta de você, o que é que está acontecendo com você? Você é filho, viu? Não se esqueça disso. Se você está assistindo esse programa, você viu o que eu falei para ela. Agora você precisa escutar o que eu tenho a dizer para você. Não precisa ser troca, não. Você, como filho, não precisa amar a sua mãe porque ela ama você. Você, como filho, precisa amar a sua mãe porque você é filho dela. Porque sem ela, você não existiria. Então, presta atenção no que eu tenho para lhe dizer. Se emende. Modifique o que você tem que modificar. Você mora no quintal da sua mãe. Você mora de favor da sua mãe. Então, por favor, pelo menos reconheça isso. E pelo menos tenha para com ela gratidão. E expresse essa gratidão que você tem. Entendeu? Veja, eu não passei a mão na cabeça de sua mãe. Mas eu também não posso passar a mão na sua cabeça.
O amor precisa ser amor concreto e verdadeiro e autêntico. Não precisa ser troca, mas precisa ser amor concreto. E a gente não pode deixar de amar as pessoas que estão perto da gente. Ainda mais quando é pai e quando é mãe. Pelo amor de Deus. Cuidado, você que é mãe, você que é pai, você que é filho, é filha, porque o amor na família, ele é indispensável. E a gente deve fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que este amor ocorra e aconteça. Senão, gente, não há família que aguente. Aí a família, ao invés de ser aquele lugar gostoso, maravilhoso e abençoado, a família fica um lugar inconveniente, insuportável, um lugar que a gente não tem gosto nem vontade de voltar para casa. Um lugar que a gente tem vontade de sair de casa, não de chegar em casa. A família deve ser sempre um ninho de aconchego, um ninho cheio de vitalidade. A família não pode ser outra coisa além disso. E quem é que faz isso acontecer na família? Pai, mãe, filhos. Não é só um, não é só outro. Não tem como essa mãe arrumar essa família. Também não tem como os filhos arrumar essa família. Precisa se juntar para arrumar. Porque não está gostoso, tá? Para sua mãe não tá. Mas para você tá? Duvido que esteja. Duvido que esteja. Então, se não está bom para ninguém, senta, poxa vida, senta e resolve esse negócio. Senta e conversa, senta e se abraça, senta e se perdoa, sentem e mudem a vida para que possa valer a pena viver nessa família. Tá combinado? Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. Um dia qualquer a gente tem que fazer um programa só sobre os bastidores aqui dos intervalos. Vai dar o que falar, viu? Bom, minha gente querida, quer participar do nosso programa, por favor, liga para o 0300 210 1210 e a gente vai conversar. Agora eu vou conversar com a Luzia. Alô, Luzia! Oi, Padre Pedro, sua bênção. Deus te abençoe, minha querida. E aí, o que é que você me conta? O senhor está sempre presente nas minhas orações. Obrigado, muito obrigado. Daí eu queria pedir orações para minha filha, Luana, que está procurando emprego. E eu quero pedir oração para a filha de uma amiga minha, é Vanessa, que está lutando contra um câncer. E para mim e para todos nós. Tá bem, minha querida. Eu gosto muito do teu programa, muito mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado, primeiro de tudo, obrigado pelas orações. A senhora não faz ideia do quanto eu sou grato e o quanto eu considero a importância de uma pessoa que reza por mim. Aliás, eu tenho absoluta convicção que se não fosse a oração de tanta gente, eu acho que não me sustentaria em pé, né? Então, muito obrigado, viu, pela sua oração. E vamos, sim, rezar pela Luana para que ela consiga o emprego dela. A gente está começando um novo ano, então que as perspectivas se abram. Normalmente, finalzinho de ano, as pessoas contratam um pouco mais temporariamente. No Brasil, a gente costuma dizer que tudo começa só depois do carnaval. Graças a Deus que esse ano o carnaval é cedo. É logo no meio do mês de fevereiro. Então, quem sabe, ela iniciando o ano, ela já não tem uma perspectiva, ela já não consiga um emprego para ela. Vamos rezar e pedir a Deus. E rezar também pela Vanessa, pela saúde dela, né? Para que Deus abençoe e proteja. Tá bom? Vamos para o próximo? Vamos lá. Agora eu vou falar com a Creuza.
Alô, Creuza. Alô, Padre Pedro. Boa Alô, Padre noite. Pedro. Boa Tudo bem com o noite. senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite. Eu não acredito que estou falando com o senhor, não. Pois tá. E aí, Creuza, o que você me conta? Fala aí. Ai, Padre, tem tanta coisa que dá mais de 2 dias, mas vou falar só o suficiente. Uhum. Quero pedir uma bênção para o senhor, estou precisando, muito, muito, muito. Uhum. Dia 2 agora, fez 8 meses que eu fiquei viúva. Oh, meu Deus. Convivi com meu marido, nós vivemos 67 anos. Puxa vida, hein? E dia 2 de abril agora, ele faleceu. Dia 2 de abril agora, desse ano, ele faleceu. Sim. Nos braços do meu neto. Oh, E Jesus. junto comigo e junto com o filhinho dele, de 3 aninhos. Conversando comigo, com ele e com o nenenzinho, né? E está fazendo muita falta, Padre. Sim. Muita, muita, muita. Olha, Creuza querida, vou pedir a Deus realmente uma bênção muito especial para você. Sabe por quê, Creuza? Eu não sou capaz nem de dimensionar o significado da falta e da ausência de uma pessoa assim, amada. Deve ser uma coisa terrível, difícil. Porque veja, quando a gente ama, quando a gente quer bem e quando a gente convive bem com esta pessoa praticamente vai aderindo à vida da gente. Então, quando a morte leva essa pessoa, é como se o couro da gente fosse arrancado. Parece que um pedaço da gente vai junto com esta pessoa. E a gente tem saudade. A gente sente falta porque aquilo era bom, era gostoso a gente viver. E não dá para viver mais daquele modo. Quando uma pessoa muito querida morre, a vida da gente toda muda. Muda o dia a dia, muda a rotina, muda o jeito da gente se relacionar com esta pessoa. Então a gente sofre, a gente chora como você chorou, a gente padece, mas acredite numa coisa, a gente também enfrenta essa realidade e a gente aprende a conviver com essa realidade. Eu nunca digo a gente não supera, ninguém supera, a gente aprende a conviver. Por exemplo, a gente aprende a viver sozinho, a gente aprende a viver de outra maneira, de outros modos. A gente aprende. Por que a gente aprende? Porque nós somos pessoas extremamente adaptáveis. Então, eu vou rezar a Deus e vou pedir a Deus uma bênção especial para você. Pedir que Deus coloque as suas mãos sobre você e lhe abençoe para que você suporte esse momento do luto. Mas, sobretudo, que você encontre o seu jeito de viver sem essa pessoa que você ama tanto. Porque cada um, ao longo da vida, vai encontrando o seu jeitinho, vai encontrando a sua maneira de viver a vida sem essas pessoas que a gente ama. Então, vamos rezar por você. Tá bom, minha querida? Vamos para onde agora? WhatsApp? Então vamos. Vamos lá. Eita, que esse é grande, viu? Querido Padre, peço orações para o meu neto. Ele é filho da minha primeira filha. Ela e o pai dele
o abandonaram. Jesus amado, desde que foi gerado, já foi rejeitado. Com 6 anos, ela se casou novamente e o marido dela o espancava. E eu não sabia. Quando descobri, o trouxe de volta para minha casa. Ele ficou muito revoltado. Depois aconteceram outras idas e vindas, e cada retorno ele voltava pior. Agora, com 40 anos, ele mora com o pai. Eles não se entendem. Ele se droga, parece um morador de rua, não faz a própria higiene, anda todo sujo, não quer que eu lave nem as roupas dele e diz que o estou humilhando. A mãe dele vive no luxo e não quer saber dele. Não sei o que fazer, padre. Olha, minha amiga, esses anos todos que eu estou aqui na TV Aparecida, lendo realidades humanas, eu nunca li um troço desse. Nunca. Eu realmente não sei como é que uma mãe tem coragem de viver a partir de uma história dessa. Essa mãe e esse pai, na verdade, matam este filho lentamente, devagar. Veja, esse menino, ele desde sua concepção, conforme ela diz, desde o seu nascimento, é um menino que não recebeu absolutamente nada do que ele precisava. Nem amor, nem carinho, nem afeto, nem atenção, nem espaço para ser e existir. Um menino jogado, não desejado, não querido. E aí você pode me dizer, mas a avó quer, a avó tenta fazer tudo e ele não aceita. Entenda uma coisa, gente. Mãe e pai são insubstituíveis. Presta atenção numa coisa, você que é mãe e pai. Quando a mãe e o pai faz o que estes fizeram com esse garoto, eu vou falar uma coisa para você, só se ele fosse de bronze, de ferro, de aço, de titânio, para aguentar. Mas de carne e osso não dá para aguentar. O que ele está vivendo aí nada mais é do que de fato como ele se sente. Um lixo. Porque foi assim que a mãe e o pai o fizeram a vida toda. Mesmo que a avó tentasse fazer por ele tudo que estava ao alcance dela, não consegue, porque é facada em cima de facada. É ferida em cima de ferida. É sofrimento em cima de sofrimento. E veja, meus irmãos, pelo amor de Deus, uma criança, que na tentativa, tadinho, de querer encontrar um lar, vai morar de novo com a mãe que se casa e é espancada pelo padrasto. Pelo amor de Deus, gente. O que é que se pode fazer por um homem desse? Sinceramente, eu não posso nem imaginar. Porque ele é uma ferida inteira. A existência dele está carcomida pela dor e pelo sofrimento. Por favor, você que é vó, o que puder fazer por ele, faça, mas não espere reação dele. Ele não tem condições. Ele é uma vítima absoluta. Absoluta. Que Deus tenha misericórdia desse menino. Eu hoje, eu não sei o nome dele, né?
não tinha o nome dele ali, não. Mas Deus sabe quem ele é. Eu hoje me comprometo aqui, diante de Deus e diante de cada pessoa que está assistindo esse programa, eu me comprometo de eu rezar por esse menino, esteja ele onde estiver. Quer dizer, hoje, um homem de 40 anos. Para que Deus encontre um jeito de, pelo menos, amenizar a dor existencial desse homem, que há 40 anos sofre e padece com uma dor emocional infinita, com um rombo dentro de si do tamanho dele. Gente, vocês não fazem ideia do sofrimento desse homem. Claro que a gente, conhecendo essa história, entende por que ele não toma banho, entende por que ele não vive nada disso, entende por que ele está aí do jeito que está. Ele não tem saída dentro dele. Ele é uma chaga viva. Ele vai tomar banho para quê? A gente toma banho para a gente ser amado, para a gente ser beijado, abraçado, querido. A gente toma banho para a gente se sentir bem, para a gente se sentir limpo. Mas é isso que esse menino se sente? Não! Ele se sente a pior das criaturas, porque o pai e a mãe dele a vida toda fez isso com ele. Olha, você que é o pai e a mãe desse homem hoje, menino hoje, se prepare. Se prepare, porque no dia que vocês chegarem diante de Deus, o julgamento de vocês, vocês terão que responder por cada dor e por cada gemido que esse menino deu ao longo da vida. Aproveitem o luxo de vocês agora. Aproveitem, porque acredite, o que será exigido de vocês na eternidade, vocês não terão ideia. Olha o que Jesus falou a esse respeito. Ai daqueles que escandalizam uma criança. Melhor seria amarrar no pescoço uma pedra de moinho e ser atirado no fundo do mar. São as palavras de Jesus, são minhas não. Ai de vós! Então você, pai e mãe, que fez isso com essa criança a vida toda. Você, seu sujeitinho, padrasto desse menino, que espancou, que bateu nele. Ai de você! Se prepare, meu irmão, se prepare, porque esta vida é passageira. Tudo aqui passa tão ligeiro e rápido. Mas olha, vou dizer uma coisa, quando chegar o dia do seu julgamento, que Deus tenha misericórdia e piedade de você. Bom, vamos para a oração com o nosso querido Dom Orlando e que a oração dele nos traga um pouco de paz. Irmãos e irmãs queridos, convido a vocês, vamos rezar pela sua cura, pela cura das pessoas, pela nossa saúde, pela recuperação de nossas vidas, para voltarmos aos nossos trabalhos, para vivermos uma vida saudável e alegre. Oremos. Pai Santo, transformai o nosso pranto em festa,
o nosso medo em fé. Transformai, ó Pai, nossa angústia em coragem. Transformai nossa ansiedade em consolação. Transformai nossa depressão em grande alegria. E transformai as mágoas em perdão. E concedei-nos, ó Deus de bondade, contar convosco e dizermos, como Nossa Senhora nos ensinou em Fátima: Senhor, eu confio, eu creio, eu adoro, eu espero, eu vos amo. Obrigado, Maria Santíssima, por confirmar a tua presença materna e, como toda mãe, se curva e se dobra sobre as feridas de seus filhos. Tu és a mãe de toda consolação. E possamos, ó Pai, sempre repetir esta oração quando encontramos uma pessoa que nos feriu, que nos magoou. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Sim, amado Pai, tudo podemos naquele que nos conforta. E ajudai-nos sempre a perdoar de todo o coração, Pai amado, porque o perdão é um dos maiores remédios espirituais, psicológicos, terapêuticos. Obrigado por nos ensinar a perdoar, que todos os nossos sofrimentos, Pai, convertam os pecadores, santifiquem a Igreja e, por isso, todos nós possamos sentir paz, 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 muita paz, toda paz, luz, luz, mais luz, toda luz. Cada um de nós possa sentir-se melhor, 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 cada vez melhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e um grande abraço de cura, porque o abraço, o afeto são grandes remédios. Amém. Obrigado, Dom Orlando, por suas palavras, por sua bênção. Que Deus também o abençoe. Olha, na semana que vem estaremos de volta aqui para fazermos acontecer mais um coração restaurado. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja todos os dias. Até sexta que vem. Tchau!